Você se lembra como era gostoso beber a água fresquinha no filtro de barro da sua avó? O mundo mudou, mas os filtros de barro continuam sendo amados pelos brasileiros. E a Aqualive sabe disso. Conheça o Aqualive Terracota. Desenvolvido através da união entre o clássico e tradicional filtro de barro com a mais avançada tecnologia de tratamento de água da Aqualive, o Terracota possui um design vintage que combina perfeitamente com todas as decorações. Este purificador tem excelência em filtragem de maneira singular. No entanto, vai muito além disso. Ele transforma a água da torneira na água ideal para o seu corpo, rica em magnésio, alcalina, antioxidante, muito mais hidratante e livre de contaminantes. Graças à poderosa tecnologia exclusiva da Aqualive. Você merece a melhor água. Aqualive Terracota. Seja muito bem-vindo ao canal Pausa Saudável. Eu me chamo Fabiola Campos, sou nutricionista, especialista em nutrição comportamental, apaixonada pelo tema nutrição. E aqui, nesse canal, você vai encontrar saúde, bem-estar, longevidade. Queria agradecer ao nosso patrocinador master, a Aqualive, que é uma empresa também dedicada à saúde. Queria que você se inscrevesse nesse canal, curtisse, comentasse, participasse. Já deu sua pausa hoje? Já deu sua pausa saudável? Nós somos aquele momento de autocuidado. Vamos falar aqui sempre de conteúdos importantes e relevantes, todos eles voltados para a saúde. Eu espero que você curta, que você goste, que você participe. É muito legal essa interação e cada vez mais a gente vai estar toda semana trazendo novos materiais e conteúdos aqui. Bom, o tema de hoje é sobre hidratação, do básico ao avançado. Você sabia que a água ela pode engordar ou emagrecer? Pois é. Você sabia que a água ela tem um poder, cada uma tem um poder especial de entrar ou não a nível celular? A água ela tem várias características que a gente tem que observar. E não basta estar transparente, não. Essa água aqui, eu não posso olhar nem fio de cabelo, nem palitinho, nem areia. Mas não é só isso. Existem coisas na água que eu preciso me preocupar para ela fazer bem para a minha saúde. A água é um alimento. 70% do nosso corpo é água. 30% somos nós de verdade. Quem está aqui hoje é o Sidney e o Júlio. Vão falar melhor, porque eles são especialistas na área. Bem-vindo, Júlio. Bem-vindo, Sidney. Obrigado. O Sidney ele é CEO da Aqualive. Ele mora hoje nos Estados Unidos, porque a empresa está em expansão. E ele vai contar um pouquinho a história da empresa. E foi uma empresa que começou com esse tema, hidratação. Eles oferecem para a população, para as pessoas, oferece para as pessoas a melhor água do mundo, né, Sidney? Então, pegando um gancho no que você está falando, tem um médico que já morreu, o nome dele é Mu Shik Jong, ele é sul-coreano, nome esquisito, né? Ele dedicou a vida dele inteira para descobrir essas coisas. Então ele fez muita coisa para nós, a gente pega o trabalho pronto, né? Ele tem uma frase que é top. As águas não são criadas iguais. E a sua estrutura, nós vamos falar muito disso aqui, porque a gente vai falar de coisa profunda, coisas que impactam a vida das pessoas. As águas não são criadas iguais e a sua estrutura dentro das células que define doença ou saúde. Se você pegar, Dr. Júlio, uma célula cancerígena e analisar a água que tem dentro dessa célula, é diferente da célula saudável. Tem gente que está bebendo água, se você olhar no microscópio, a água que a pessoa bebe, você encontra a mesma estrutura de uma água que você encontra numa célula cancerígena. Quando você troca a água, você troca o ambiente. Trocou o ambiente, que em medicina a água é o terreno biológico, trocou o ambiente, é disso que nós estamos falando aqui hoje. Então, fica por aí, porque tem coisa aqui que vai te surpreender. E apresentar o Dr. Júlio, médico e cirurgião, empresário, está aqui, também especialista, vai contar um pouquinho a história dele, que começou a estudar água. Fala para mim, doutor, na faculdade de medicina não tem aula de água, não é verdade? Não, Fabiola. Infelizmente, a gente aprende muito pouco e eu caí meio de paraquedas nesse assunto. Na realidade, eu saí da faculdade muito preparado para tratar doenças, para usar medicamentos, mas eu tive uma situação familiar
de doença familiar onde não adiantava mais usar medicamentos. Era uma coisa que eu podia ter prevenido. E então eu tenho um filho com o síndrome do aspecto autista e eu comecei a entrar num universo novo da nutrição. Então, tu é nutricionista, né? Tu sabe que universo maravilhoso. Então, eu me aprofundei em estudar mitocôndrias, estudar coenzima Q10, vitaminas, minerais. Fui para eventos e aí, vendo os eventos de nutrição, me apaixonei por tudo. E aí tinha uma aula lá no canto sobre água. Eu pensei, será que eu vou assistir? Eu sei, água, o que eles vão dizer? Não tem muita coisa para dizer de água. Então, se tu pensa assim, muda de ideia, porque a gente vai falar muita coisa legal aqui, né, Sidney, sobre água. E aí, no ano seguinte, eu fui. E aí, eu tive o privilégio de ver uma aula com um médico muito legal. E ele logo falou, a primeira pergunta, quem é que aqui toma água em garrafa plástica? E eu, ergui a mão, né? Achei, tô arrasando, né? Aí eu descobri que ele falou, a água, imagina a água que tu vai colocar na célula. Aquilo que a Fabiola falou, 70% do nosso corpo é água. E qual é a água que está nutrindo a tua célula, a tua mitocôndria? O que está gerando energia na tua célula? E essa água ela tem que estar pelo menos limpa. E a água em garrafa plástica ela está contaminada com produtos químicos do plástico. E tu está levando isso, então tu está dando minerais, tu está dando vitaminas, mas tu está dando uma água contaminada no teu cérebro, no teu coração, no teu fígado, no teu rim. E aí ele já começou a falar que 70% do corpo é água. E quando, por exemplo, num aquário, o peixe, quando ele fica doente, o que tu faz? Tu troca a ração? Não, tu cuida da água dele. Então eu descobri que quem cuida do peixe sabia mais de água do que eu. Então foram descobertas da aula. E aí ele começou a falar da água da torneira, a quantidade de contaminantes que vem junto e que era fundamental ter um purificador de água legal que realmente tirasse todas as impurezas. Mas isso de longe era a água ideal, né? Ele disse, será que é só isso? Será que não precisa de mais alguma coisa? E aí ele apresentou os lugares. Então, tem lugares no mundo que as pessoas vivem com mais saúde, que é lá no Himalaia, que é uma água doadora de elétrons, que tem minerais alcalinos. Puxa, eu cheguei todo feliz, cheguei em casa, amor, tenho que te contar, tem a água maravilhosa, né? Aí ela falou, não, vamos comprar essa água. Aí me deu, puxa, que problema. Eu não tenho, como é que eu vou para o Himalaia buscar essa água? Estou com problema. Aí fui... O que eu faço agora? Aí fui atrás de purificadores. Aí descobri que muitos purificadores, lá em 2012, né, não tinham nem o selo para realmente limpar bem a água. Muito menos eu tentava perguntar sobre, doadora de elétrons, uma água alcalina, uma água ionizada. Não tinha. Aí, até que lá pela 10ª empresa que eu liguei, não, a nossa água tem pH alcalino. Não, a nossa água é doadora de elétrons. Eu falei, não, mas como assim? Me explica melhor. Não, peraí, que eu vou te passar o Sidney. O Sidney vai ligar para ti, vai te explicar. Bom, vamos esperar o que o Sidney vai dizer, né? Então, aí o Sidney chegou, me ligou e explicou, não, nós temos uma parede de cerâmica que doa elétrons. Nós temos um componente central que deixa a água com magnésio. E... Aí eu comecei, é uma água com todas as características, né? Vou conseguir colocar no meio de Porto Alegre uma água maravilhosa para minha família. Aí eu já pensei, isso deve ser caro, né? Aí uma frase que me marcou que o Sidney falou naquele dia, não, a missão minha é colocar o melhor copo de água na casa de todos os brasileiros, né? Então isso foi uma coisa, não é só para a elite, não é uma coisa para todo mundo, né? Então, até me emociono de ouvir hoje. Acontece o seguinte, só para situar o nosso público, a nossa audiência, do que está acontecendo aqui, eu vou fazer um gancho com tudo que as pessoas usam hoje, né? Eu vejo muito curioso no mercado, Júlio. Eu vejo empresa que fabrica furadeira fazendo purificador de água. Eu vejo empresa que fabrica colchão fazendo purificador de água. Tem um monte de curioso. E às vezes ele está muito mais preocupado na venda do que no produto final. Então eu quero chamar a atenção, quando você for escolher a água para tomar,
Veja quem está por trás dessa água. Tem história, tem vocação, tem missão. Porque o que nós estamos falando aqui é a mesma coisa, Fabiola, que aconteceu com a Smart TV, com o smartphone. Antigamente, as televisões não eram Smart TV. Hoje, todo mundo quer Smart TV. Todo mundo tem um smartphone hoje. Então, nós estamos falando aqui do Smart Filter. É um outro tipo de negócio. Não é purificador, não é só um ionizador. Ele é um produto feito, fruto de 26 anos de pesquisa e dedicação. Feito baseado em estudos científicos, e aí a Fabiola vai poder falar, porque ele segue a mesma linha da nutrição funcional. Por isso que lá em 2012, quando nós falamos pela primeira vez, a gente falou sobre o melhor copo de água possível para todo mundo. E naquela época a gente tinha uma missão, uma ideia de democratizar isso para os brasileiros. Tu sabia que a gente já transpôs as fronteiras brasileiras e estão indo para o mundo? E tem mais um assunto que era novidade para brasileiro, é novidade para americano, para suíço, para europeu, todo mundo. É uma vanguarda. Então, o que nós estamos falando aqui hoje é um vanguardismo, é uma revolução. O que aconteceu com a nutrição comum, com a mudança e a habilidade de fazer expressão gênica no alimento, agora é possível através da água. É lógico que não é qualquer água. Então, é disso que nós estamos falando. E essa questão da nutrição funcional, ela deu uma mexida na minha cabeça, porque dentro da faculdade, como você não assiste aula de água, eu não assisto aula de nutrição funcional. A gente calcula carboidrato, proteína e lipídio, acabou-se. Aí eu tive que ir para vários congressos, trabalhar e assistir as palestras para ouvir falar do que era nutrição funcional. Então, quando a gente escuta, Sidney, você falar de água funcional, tu tá a anos-luz à frente do que ainda se ensina dentro dos corredores das universidades que tem por aí, viu? E as pessoas precisam fazer isso, elas precisam buscar essa informação, porque ela já existe, né? E falando um pouquinho, assim, sobre água alcalina e Aqualive, fala pra gente, Sidney, como foi que tudo isso começou? Existe uma curiosidade, assim, você simplesmente olhou pra água e achou que você tinha que transformar ela, ou isso foi uma caminhada? É uma história. Eu quero dar 2 exemplos claros sobre, para sanar. Pode ser que alguém esteja assistindo, mas o que é nutrição funcional? O que é uma hidratação funcional? Nós temos uma genética, todo mundo, o ser humano tem uma genética, o arroz tem uma genética, o tigre tem uma genética. A borboleta, por exemplo, a borboleta, né, quando ela é lagarta, e depois dá uma fase da vida, ela vira borboleta, e de uma lagarta num casulo vira uma obra-prima da natureza, a composição gênica é a mesma. O que mudou foi uma expressão de alguns genes dormiram, outros se expressaram. Por exemplo, azia, má digestão, né, que eu chamo de dor do envelhecimento. Tem muita gente, doutor Júlio, o doutor sabe, no omeprazol, nos omeprazóis da vida, que eu chamo de dor do envelhecimento. A pessoa está envelhecendo tão rápida que ela sente a dor. Nós fizemos um estudo publicado, nós somos a primeira empresa comprometida com isso. Fizemos um estudo publicado em revista americana indexada médica, onde a mudança da expressão gênica de 4 microRNAs aqui do esôfago impediu inflamações leves de se tornar inflamações pré-malignas. Olha olha a seriedade do negócio. É disso que nós estamos falando. É encapsulamento de genes que se expressar, a doença aparece, tá? E acordar genes que quando eles expressam, eles impedem inflamações de progredirem. Então, Fabiola, respondendo a sua pergunta, eu era ajudante de restaurante, ajudante de cozinha. Eu trabalhava num ambiente tranquilo, de 45 graus, o dia inteiro. E aí eu passei num concurso público lá nos anos 90 ainda, numa cidade pequena do interior do Paraná, chamada Jussara. E eu passei em primeiro lugar no concurso e assumi a vaga de auxiliar administrativo de uma empresa de saneamento básico, que cuida, né, do relógio, lê a leitura do relógio da água, imprime o talãozinho, entrega. Era isso que eu fazia. E eu tive o meu primeiro contato com água. Muito novo ainda, tinha recém-casado, tinha o meu filho bem pequeno. E depois disso eu gostei, porque colocava cloro, colocava não sei o que, barrilha e tal. Eu aprendi tudo isso aí. Aí, um dia apareceu na porta da minha casa um vendedor de filtro. E ele era caminhoneiro, eu conhecia ele. Ele tinha mudado ele era um vizinho meu que tinha mudado quando eu era criança.
Ele falou lá, me apresentaram esse purificador aqui e ele tira cloro. E aquilo me chamou a atenção. Aí eu falei, tá bom. Ele me apresentou o filtro, provou que tirava o cloro, né, a base de carvão ativado. Eu falei, eu quero comprar, né? Aí quando ele falou o preço, era 5 vezes o meu salário. Se eu ficar 5 meses sem beber, 5 meses sem pagar aluguel, sem nada, eu consegui comprar o filtro. Não esquece, isso não é para mim. Ele falou, não, tu nasceu praticamente aqui na cidade e tal. Se tu me apresentar para teus amigos aí, eu fechar 5 vendas, eu te dou um. Era um sábado, quando foi 5 horas da tarde, eu estava com o meu filtro, o primeiro filtro da minha vida, né, instalado em casa. Bom, eu fui para Maringá receber treinamento. Eu quis vender aquilo, quis proporcionar para as pessoas esse tipo de saúde, né, da água. Já entendi muito rápido. E aí eu comecei a estudar sobre o que era o carvão, o que era o carvão ativado. Eu aprendi, por exemplo, que os gregos já usavam carvão para limpar a água 2.500 anos antes de Cristo. Olha só que o carvão dos gregos não era ativado. Aí eu quis saber o que é um carvão ativado. Hoje, 90% dos purificadores e filtros do mercado têm como base a fórmula do carvão ativado. Aí eu fui para o Maranhão, lá nos babaçuais do Maranhão, visitar lavouras de coco babaçu. O coco babaçu é uma fruta que ela vem envolta numa madeira de carbono. Então, a gente pega o epicarpo do coco babaçu, que é 51% de carbono, é a madeira mais dura conhecida pelo homem no universo, e dali a gente queima isso e ativa ele. E com isso, usa para purificar água. Isso foi até meados de 2003, 2004, quando então apareceu no mundo a conclusão do mapeamento do genoma humano. E o que tem a ver genoma humano com uma empresa de filtro? Tem a ver que descobriu-se, nasceu aí a nutrição funcional. E revolucionou o mercado. O tamanho do mercado da nutrição funcional é trilionário. Não se calcula mais o tanto que isso gera de venda, né? Tanto a nutrição quanto a indústria de suplementos. Nasceu a nutriepigenética. Eu consigo fazer mudança de expressão gênica pela alimentação. Só que seguindo uma tendência mundial, existe muito investimento no soluto e pouco no solvente. Então, a pessoa vai lá, uma empresa, pega um tubarão de 1.000 metros de profundidade, pega o fígado e faz um comprimido assim, fenomenal. O comprimido é um horror de preço, é um super alimento. Aí toma com água. Mas qual água? Água com agrotóxico? Água com hormônio? Água com resto de remédio? Água com tanta coisa? Aí nós começamos a buscar, de fato, uma água que fosse também na mesma linha da excelência da nutrição funcional. E aí nasceu a missão de apresentar para o mundo um conceito que nós estamos inaugurando agora, que chama-se hidratação funcional. É uma água com capacidade e habilidade de fazer mutação gênica para poder melhorar quem está saudável. Fica difícil ficar doente, e quem precisa de reverter uma situação crônica só reverte quando muda a sua situação de acidose metabólica. Então essa água tem essa função. E é um prazer enorme, porque nós passamos por testes de laboratório, passamos por pesquisas, temos coleções de artigos que a gente estudou, 13 livros, que é a base. Então é muito conhecimento embarcado para não ser mais uma empresa curiosa no mercado. Então, para resumir, a Aqualive é uma empresa de tecnologia, baseada em tecnologia, especialista em hidratação. Nosso foco é a hidratação do ser humano. É isso que a Aqualive faz hoje. E ó, só para o pessoal que está em casa, o que seria essa epigenética, essa nutrição a nível de DNA, né? Às vezes a gente come uma uva e a gente pensa, aqui tem carboidratos, gordura, proteína. Não tem proteína na uva, mas eu estou tentando contextualizar aqui a coisa macro da nutrição. Só que a nutrição funcional, ela transformou essa prescrição da uva no plano alimentar. Como? Hoje eu tenho resveratrol nessa uva, eu tenho fitoquímicos, eu tenho outros componentes que vão realmente fazer o que a água está fazendo, Sidney. Quando eu prescrevo uma uva, eu fico pensando em tudo que essa uva pode fazer. Rejuvenescimento celular, a combinação da coenzima Q10 para poder a mitocôndria se alimentar e gerar energia para o paciente, porque às vezes eu estou cansada e aí um copo d'água pode tirar esse cansaço, só que as pessoas não entendem isso, né? E aí, Sidney, falando e entrando assim um pouco até, eu queria que os dois falassem, né? A gente aprende muito a parte bioquímica dos alimentos. Mas eu tenho assistido alguns conteúdos que estão indo para a física quântica.
E eu escutei a Aqualive uma vez falar de um tal de Masaru Emoto, que viu lá a molécula hexagonal da água, ela toda desenhada bonitinha. O que é isso? Queria que as pessoas entendessem o que é essa foto, porque depois a gente pode colocar aqui a foto do cristal da água da Aqualive. E o que seria essa física quântica a nível de água, gente? Porque tá incrível, né? Aonde está indo a ciência. A água, no seu estado puro, ela é um copo de energia. Quando você interfere com ela, você interfere na energia que ela vai lhe entregar. Então, quando você tem uma água correta, ela começa, Dr. Júlio, alterando o ambiente do estômago, que é o início de uma cadeia produtora de energia. Então fica aqui, eu quero que o doutor fale um pouquinho sobre fisiologia do estômago, mas fica aqui a primeira dica. Isso. Se você toma algum inibidor de bomba de próton, algum omeprazol da vida, você já corta. É por isso que a unha sempre fraca, cabelo caindo, celulite não vai embora. Tu quer ganhar massa magra, fica difícil. Tu quer passar no concurso público, fica difícil. Os pensamentos são complicados, as emoções são ácidas, a pessoa fica literalmente azeda. Azeda é todo mundo que tem um pH baixo. Quando você sobe o pH, a pessoa fica doce. Então até a produção de emoção, porque o pensamento produz a emoção produz o comportamento e a ação. Uhum. Eu digo que a coisa é tão complexa que você termina na conta bancária. Às vezes a conta bancária da pessoa é ácida, ela não sabe por quê. Se conta bancária é ácida, é conta bancária vermelha. Por isso que, é o negócio, se ela está vermelha, ela está ácida. Se ela está azul, ela está alcalina. Tu não consegue alcalinizar a carteira e o banco se tu primeiro não alcalinizar o produtor, o tico e o teco aqui, Precisa conversar bem. E às vezes tem um íon de cloro no meio, tem um contaminante, tem um retardante. Você traz 10 águas aqui e você analisa, são 10 águas diferentes. E para responder a pergunta da Fabiola, eu diria que entrando um pouco dentro da medicina quântica, da física quântica, a estrutura molecular da água determina, em última instância, isso foi provado pelo Dr. Mushik John, que nós falamos no início, voltamos nele, olha que legal. Ele publicou mais de 300 trabalhos sobre água. E um deles diz que é a estrutura, porque eu chamo a água de STF, ela decide se tu vai ter saúde ou tu vai ter doença. E a estrutura dela. Mas eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre a produção do ácido clorídrico e a alcalimia, para as pessoas entenderem como é que é possível você dar uma carga de energia na célula tomando um copo de água. Então, o Dr. Masaru Emoto, um cientista japonês, né, foi até uma pessoa com envolvimento grande dentro da ONU, uma história bastante peculiar, porque ele tem um laboratório, ele montou um laboratório para fazer análise profunda nos cristais da água. Tu sabe que quando tu congela a água, tu consegue ver, se colocar num determinado tipo de microscópio, chamado microscopia de campo escuro, você consegue ver a molécula, a formação do cluster mesmo, né? E ele foi com uma turma de alunos coletar água no rio, nos arredores de Tóquio. E aí que ele coletou água, quando ele acabou de coletar água, eles escutaram um som, um mantra. Aí viram que tinha um grupo de monges budistas cantando o mantra. E aquilo hipnotizou o grupo de alunos. E eles esperaram terminar o mantra. Quando terminou o mantra, eles esqueceram que tinha coletado água, coletaram de novo. E aí chegou no laboratório, tinha 2 amostras de água. E a surpresa grande foi que quando eles analisaram a estrutura atômica daquela água, uma tinha um formato e a outra tinha outro. Uma tinha um formato de um rio poluído, bem ruim, bem feia, e a outra era um cristal lindo. E aí, qual foi a diferença? Uma foi coletada antes e a outra coletada depois. Pronto, isso instalou nele uma ideia diferente e ele provou para o mundo a interferência da vibração do pensamento na água. E como é que essa água, depois de passar por essa vibração, transfere a vida, aquela informação que a água, a gente chama água de pendrive da vida, né? Ela carrega e carrega informações. Tem água, Dr. Júlio, que ela leva para a sua célula a memória daquela célula saudável. Às vezes a célula está entrando num processo de doença e ela se lembra como é que era a vida antes. E quando ela faz, a célula morre, dá origem a outra, a da frente nasce um pouquinho mais saudável do que ele traz. É assim que funciona a recuperação, falando no modo genérico.
E o Dr. Emoto lançou com isso um processo no mundo, isso virou filme, né? Eu assisti o filme, depois em 2013 nós tivemos a honra de conhecer o Masaru Emoto pessoalmente no Rio de Janeiro, ele veio de Tóquio para o Brasil fazer um evento, lançamos inclusive um produto especial, limitado, em homenagem ao Dr. Emoto, e ele lançou, através de uma parceria com a ONU, o Emoto Peace Project, onde ele conseguiu entrar em escolas com crianças, e através dessa mensagem, chama as mensagens da água de Emoto, a criançada entendeu que se ele se comportasse melhor e gerenciasse melhor os pensamentos, a água não ia sofrer. Então chama-se Emoto Peace, Tratado de Paz do Emoto, vamos dizer assim, um processo de levar a paz para comunidades, através das pessoas entenderem que a consciência delas e o pensamento errado altera a molécula da água. Quando você bebe, essa molécula alterada, ela interfere no processo de produção de saúde ou facilitação da doença. Então isso é um fenômeno que aconteceu. Hoje, se você pesquisar no Google, na internet, você vai achar, inclusive o filme. Esse filme tem várias línguas. O Dr. Emoto já faleceu, mas o trabalho dele perdura. E o Dr. Emoto influenciou sobremaneira a produção nossa, tanto de conteúdo quanto de produtos e até nas fórmulas do nosso produto. Em 2013, nós mandamos o nosso aparelho para o Japão, para o escritório oficial do Dr. Emoto. Ele produziu água lá e fotografou. Então nós nos tornamos a primeira empresa a mostrar para o cliente a foto da molécula da água que ele está bebendo. E imagina, era um hexágono, a água hexagonal. O pessoal que está em casa, a água ela pode ser alcalina ou ácida, como o Cid bem colocou aqui. Mas o que seria essa alcalinidade ou essa acidez? Eu tenho uma faixa de pH, que é o potencial hidrogeniônico de um alimento ou de um líquido. E esse pH ele vai de 0 a 14, certo, Cid? No meio, 7 é neutro. Para baixo é ácido, para cima é alcalino. Então, o ideal é que a gente consuma uma água alcalina. Mas quando eu bebo essa água alcalina, já que o meu estômago é ácido, doutor Júnior, o que acontece? Essa é uma dúvida muito comum. E divide opiniões, né? Divide opiniões, tá? Na realidade, toda vez que a gente põe uma água alcalina ou um alimento alcalino, a tendência é que o nosso estômago secrete ácido e a gente absorva esses minerais alcalinos, tá? E a melhor maneira de medir se o alimento ele é ácido de fato ou alcalino é pelo PRAL, tá? O PRAL, eu tive a oportunidade de um médico me apresentar um artigo científico com mais de 300 mil pessoas seguidas durante 30 anos. Eles viram a dieta dessas pessoas, tá? E viram que pessoas que usaram alimentos que alcalinizavam a urina. Então, tu pega um alimento e tu consegue entender se esse alimento ele vai acidificar a urina ou alcalinizar a urina, tá? Isso é o conceito do PRAL. E as pessoas que durante 30 anos tiveram uma dieta com PRAL, com alimentos mais alcalinos, eles ficaram muito mais saudáveis do que as pessoas que comeram alimentos mais ácidos, tá? Então, um dos erros comuns é a pessoa achar que, não, eu vou tomar alguma coisa alcalina e o meu sangue vai ficar alcalino. O sangue não fica alcalino, tá? O sangue ele fica numa estreita faixa de pH entre 7,35 e 7,45. Quem é que regula esse pH? É o rim. Então, no momento que a gente absorve alimentos alcalinos, o rim para de acidificar tanto, tá? A urina. No momento que a gente consome muito alimento ácido, é o nosso rim que vai ter que eliminar muito ácido. E muitas vezes ele não dá conta disso e a gente fala que o paciente entra numa acidose metabólica leve, tá? Isso faz com que ele consuma minerais alcalinos dos próprios ossos. Então, nossos minerais alcalinos, magnésio e cálcio que nós temos nos ossos, eles começam a ir para a corrente sanguínea para manter o pH. Então, jamais consumir um alimento. Tu pode tomar um refrigerante de pH 2, teu sangue não vai ficar ácido, mas o teu rim vai trabalhar. Tu vai consumir os minerais alcalinos dos teus ossos, tu vai consumir os minerais alcalinos do teu cérebro, tu vai consumir os minerais alcalinos do teu coração e o teu organismo vai ficar mais doente. E foi isso que esse estudo provou com 300 mil pacientes,
que os pacientes que consumiam alimentos ácidos com PRAL positivo, que é o alimento ácido, eram pessoas que adoeciam muito mais, tinham mais diabetes, tinham mais doença cardíaca, faleciam antes, tá? Então é um artigo lindo, tá? E esse foi replicado em outros países também, não foi só nos Estados Unidos, foi com 300 mil pacientes. Então teve no Japão, teve na Dinamarca, tudo com acima de 10 mil pessoas e acima de 10 anos acompanhando. Então, essa fisiologia do estômago e do rim, ela é muito importante para entender essa lógica e por que o ideal, como a gente tem uma dieta muito ácida, no momento que a gente refina o alimento, Sidney e Fabiola, a gente tira todos os minerais alcalinos. Então, muito da nossa alimentação é bastante ácida. E a recuperação, usar uma água alcalina, doadora de elétrons, ela é muito importante para regular todo esse nosso organismo. Então quer dizer que eu beber suco, cerveja, vinho, não hidrata? Não é a melhor maneira de hidratar. Na realidade, não hidrata, tá? Tu pode consumir, né? Tanto cerveja quanto vinho, mas tu precisa consumir um mínimo de água todos os dias, tá? A gente falava muito em 2 litros de água por dia, tá? Pelo menos, mas é pelo menos uns 35 ml por quilo de peso. Já é uma boa medida, uma boa orientação aí para se tomar. Então, todo mundo que quer tomar outras bebidas, mas é fundamental tomar água. Se não tomar água, se tomar só suco, tomar só refrigerante, tomar só café, tu não vai estar hidratado, teu cérebro não vai estar hidratado. Então, é fundamental fazer toda essa hidratação do corpo. Eu tenho uma sugestão para a pessoa pensar. Se você tem um motor do carro, aí tu tem óleo de freio, óleo de motor, tem alguns fluidos, mas no tanque tu tem que botar combustível. Sim. Então não adianta tu achar que só porque tu botou um óleo de freio, alguma coisa parecida, e não precisa botar gasolina ou álcool, seja lá qual for o combustível, que a coisa vai funcionar. Não coloque no tanque a gasolina errada. O avião, por exemplo, que é um veículo de missão crítica. O avião não pode falhar. Se ele falhar, mata todo mundo. Por isso que a gente chama de querosene de aviação. Na torre de combustível, querosene de aviação sai vários níveis acima da gasolina que a gente usa no carro normal. Até eu já vi várias pessoas, né, que compram esses carrões modernos e tal. Ele não coloca gasolina em posto sem bandeira, para evitar botar combustível errado. Só que e no teu corpo, o que você está colocando? Então a hidratação, ela funciona. Quando você pega um copo de água desse aqui, e você tempera ele, eu chamo de temperar, botar sal, açúcar, ou chá, você destrói toda a cadeia energética. Aí nós saímos, não tem. Você muda a energia do copo de água. O copo de água bem feito, produzido por ser humano, Fabiola, ele tem a capacidade de produzir energia. Às vezes a pessoa dorme muito e acorda cansado, e é difícil de levantar da cama. É 3, 4 vezes apertando lá o alarmezinho, coloca no snooze lá e fica apertando, porque na primeira não acorda. Quando a pessoa muda a água para uma água correta, essa que nós estamos falando, a água quântica, vamos dizer assim, ela começa a perceber que é mais fácil levantar da cama, tem mais energia na produção, porque o corpo vai passar a trabalhar para ela, não contra ela. Ela vai facilitar todos os mecanismos fisiológicos para a produção de energia. Então é muito importante esse tipo de coisa. É lógico, né? Você tem que saber o que tem na água. Tu falou do pH, né? O Dr. Júlio falou do PRAL, né? Então é um conjunto de coisas. E aí, para fazer isso acontecer, é só com Smart Filter, porque se não for Smart, não faz. Né? E Sidney, ninguém quer colocar gasolina adulterada no tanque, né? Não. Mas e água adulterada? E água com problema? Tu usa? Eu acho, Dr. Júlio, que a maioria das pessoas usam água adulterada, mas elas não estão sabendo. Então, o pausa saudável é para você ter uma pausazinha e ficar sabendo. Porque, de repente, as metas da pessoa, sejam elas quais forem, podem ser tremendamente prejudicadas se a maioria do constituinte corporal dela for errado. Imagina, só 30% de você é você. E tu tá tomando água errada, tu tá 70% errado. Quando tu muda a nutrição, começa pela água. Faz assim, dê uma chance, tá? Nós temos uma coisa chamada
o ciclo da água no corpo, tá? Se você tem uma pessoa de 70 quilos, pode ter até 49 litros de água. Então, numa conta, para ficar bem fácil, de 2 litros por dia, em 25 dias tu renova esse ciclo da água no corpo. Então eu digo para a pessoa, por 60 dias, toma a água correta e veja o que é que sobra. Facilita os processos fisiobiológicos. A água tem que causar hidrólise, isso significa que ela tem que dividir. Você não consegue se livrar de nada se você não dividir isso dentro do corpo de uma maneira bem dividida. A água correta faz isso, a outra não faz. Então, às vezes, a pessoa entra num processo de tomar água. E não estou falando de dieta, não. Estou falando de tomar água certa. Depois de 60 dias, ela vê que faltava muito pouco. Existe hoje instalado na população mundial uma desidratação crônica. Porque, Fabiola, se tu falou, cerveja hidrata, vinho hidrata, outro falou que não hidrata. A pessoa tem que entender isso. Mas ele amortece o sensor da sede. Sabe quando é como se tu comesse isopor? E aí tu perde a fome? Só que não tem nutrição no isopor? É mais ou menos isso. Quando tu toma líquidos, a sensação de hidratação vem. Mas tu não se hidratou. 66% da água é intracelular. Não vai entrar a cerveja, não vai entrar essas coisas. Tem que entrar água. Então, quando tu toma água errada, o corpo é obrigado, como o doutor falou, a preparar essa água para ser usada. E aí tu tá se molhando. Tanto que tem gente que está nos ouvindo, Fabiola, que faz a tal da drenagem linfática. O que é drenagem linfática? É emagrecimento expulsa a água do corpo através de uma massagem, água. Por quê? Porque a água não está dentro da célula. Ela está armazenada fora, a pessoa fica inchada. Tem gente engordando 100, 200 gramas por dia, só porque está tomando um copo de água errado. Porque toda a água que tu toma no dia, tu tem que jogar para fora no mesmo dia. Lógico, a primeira que entra é a última que sai. A contabilidade mais ou menos é essa, tá? Mas ela tem que sair. E se tu tomou 2 litros de água e só expulsou 1.800 ml, tu acabou de engordar 200 gramas. E sempre as pessoas colocam a culpa na comida. É lógico, a comida tem um apelo importante nisso. Mas devemos nos lembrar da importância do terreno biológico de tudo, do facilitador ou do complicador das funções fisiobiológicas do ser humano, que é a água. E a cascata metabólica da fome é muito parecida com a da sede. E você sabia que se a pessoa bebe água, ela para de sentir fome? Eu costumo dizer que a sua fome é sede para o paciente, né? Falar de água, para mim, é uma coisa assim que leva muito tempo dentro do consultório, porque as pessoas não têm essa consciência, Sidney. E quando a gente fala de água, as pessoas realmente elas não têm o conhecimento. Elas acham que a água estando transparente, qualquer uma serve. A gente falou aqui de pH, falou de PRAL, falou de física quântica, e aí a gente quer falar agora sobre baixa tensão superficial, que é um pouquinho do que você já falou, de como a água consegue penetrar na célula facilmente ou não, né? E aí a gente vai lá e faz a drenagem linfática. Tá errado, né? Tem gente tomando água grossa, né? Porque quando você usa um Smart Filter, tá? Por que ele é Smart? Porque ele é diferente de tudo que tem no mercado. Uma das coisas que ele faz, por exemplo, é afinar a água. Eu chamo de amolador de água. Você já amolou faca? Então, tem uma coisa que amola a água. A água entra grossa e sai fina. E qual que é a diferença disso? Tá? Em termos técnicos, é o que a Fabiola utilizou. É tensão superficial. Mas para todo mundo entender o que nós estamos falando aqui, a água fina, ela tem um poder maior de penetração. Faca sem amolar não corta carne. Você tem que amolar a faca. Então, para a água fazer o papel primordial dela, por exemplo, sistema imune desidratado não funciona. Tridimensional não funciona. Tu tem que hidratar. Por isso que é consenso na medicina. A solução que mais salva vidas no mundo é uma solução onde você tem um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar na água. É o soro fisiológico. Isso. Quando a doença não tem cura, o médico te faz geralmente 2 recomendações. Vá para casa repousar e tome muita água. Só não fala qual água, né? Então, quando você afina a água, ela tem um maior poder de penetração. Tem alguns capilares no corpo que a água tem que subir, ela tem que vencer a gravidade. E uma água grossa não faz isso. Aí você tem que... Quando você transporta água, seja por tubulação, seja por garrafa, ou seja por essas bombonas aí, tu acaba engrossando a água. A água não foi feita para transportar. Tanto que, no tempo dos nossos avós, uma das coisas que eles tinham acesso era o tal do olho d'água, da mina d'água. Ele bebia água onde ela era produzida. Hoje, as cidades cresceram,
e está todo mundo morando meio junto, nós perdemos, doutor Júlio, o privilégio de beber água de mina. Eu tenho andado bastante, agora estou morando nos Estados Unidos e vou muito a Nova York. Né? Nova York tem uma das piores águas que eu conheço. São 10 milhões de pessoas em um bairro, morando em arranha-céus. A água que eles têm acesso é de péssima qualidade. Qual seria a chance do nova-iorquino tomar água no olho d'água? Zero. Zero chance. E isso nós pagamos o preço depois. Perdeu a energia telúrica da Terra, não tem mais contato com a imantação, com a energia magnética, com os minerais alcalinos terrosos. E aí nós estamos devolvendo através do Smart Filter. Porque quando você prepara a água, tem 4 ou 5 características depois dela ficar limpa que precisam ser mexidas para que ela faça o efeito que nós estamos falando aqui. E um deles, Fabiola, é justamente afinar a água. Você consegue fazer até chá com água fria. Só que você tem que fazer quando a água é fina. Então tem gente tomando água grossa. Tem água dura e água mole. No estado, no país de Israel, que é um país muito pobre em água, eles não têm água lá, eles têm que usar a usina de dessalinização, que é o processo de tirar o sal da água. Só que no processo de tirar o sal da água, você acaba tirando tudo. Né? Você tira o magnésio, você tira o sódio, mas também você tira o magnésio, você tira o cálcio, o potássio. E a água fica pobre. Ela fica mole. A água mole afeta todo o sistema cardíaco. Então, olha só onde a gente está entrando aqui. E a água dura não. Isso é tudo provado por estudo científico. Em regiões onde a pessoa toma água mole e grossa, você tem um sofrimento enorme no sistema cardíaco. E aí acontece as mortes súbitas, acontece os problemas de coração. E às vezes quando você troca a água, você auxilia o corpo a se proteger e ficar mais difícil ficar doente e mais fácil recuperar a saúde. Então, a água, quando ela está dentro de nós, ela tem o papel de levar os nutrientes, né, pela corrente sanguínea. Leva vitamina D, e aí ela leva dentro de um pacotinho, que nada mais é do que o cluster. Só que esse pacotinho ele tem que estar perfeito para poder entrar a nível celular e essa vitamina chegar na célula. E às vezes, quando essas moléculas de água elas se juntam toda assim, bagunçadinha, que é o que tem na água da Aqualive. As moléculas de água perfeita, o cluster arredondado, correto? Sim. Chama-se small clusters. Isso aí. Que é igual você pegar esses balões de aniversário, junta uns 300 balões e marra um no outro e tenta passar na porta, não consegue passar. Agora, se tu pegar 300 balõezinhos e colocar eles em série, aí eles entram. Então, às vezes, chega aquele monte de molécula toda junta, chama macroclusters. Não consegue fazer a entrada. A célula tem uma caixa d'água dentro chamada facúolo e tem as aquasporinas. Dr. Peter Gray, que conseguiu entender isso aí, ganhou até um prêmio Nobel, quando ele descobriu, né? Nós temos o duto do cálcio, temos o duto do magnésio e tem o duto da água, né? Até a formação de energia usa, a formulazinha da vida, né? Da fabricação usa uma molécula de água. Então, a gente aprende na escola que é H2O. Isso é a fórmula da água. Não é o jeito que ela se apresenta para cumprir a sua função. Então, existe um mecanismo de preparação da água para que você tome e realmente tenha a absorção correta no organismo. Então, a água tem que ter small clusters, ou seja, os balõezinhos dela têm que ser agrupados em poucas. Por isso, a água hexagonal, que ela é formada literalmente por 6 moléculas. Ela faz um hexágono. E é muito engraçado isso, que quando você analisa águas de doenças, de células doentes, geralmente não se apresenta com esse tipo de formação de cluster. Tá? Então, e às vezes a pessoa compra uma água no mercado que já tem o mesmo formato das águas que tu encontra em células doentes. Aí tu não tem uma doença, mas tu começa a preparar o organismo, ou seja, o ambiente, para que alguma doença se instale com mais facilidade. Por isso que às vezes a pessoa fica doente com facilidade. Tem famílias que tem que levar filho no médico 4 vezes por ano. O tempo inteiro, a cada 2 meses, tem que correr para emergência, porque não é o que está comendo. Às vezes é água. Quando tu muda a água para água saudável, tu prepara o organismo para poder lutar contra isso, fica mais difícil ficar doente. Bom, então a gente falou aqui de várias coisas, de várias características que a água tem que ter, mas vamos tentar organizar essas ideias, né, doutor Júlio?
Você, como médico, né, na hora de alguém pedir essa instrução, qual o método, o jeito certo e as características dessa água ideal que eu preciso tomar para ter saúde, aumentar a minha imunidade, ter longevidade? Fala pra gente como é que você enxerga que realmente a água tem que ser perfeita e funcional, né? Eu, como médico, eu sempre peço para os pacientes estarem bem. Primeira coisa, tem que te hidratar, né? Tem que tomar muita água durante o dia, tá? É pelo menos 35 ml por quilo de peso, tem que tomar, tá? E ao longo do dia é muito importante tomar. Essa água, a primeira coisa, ela tem que estar pura, tá? Então ela precisa passar por um processo de purificação, não deve ter cloro, não deve ter impurezas, mas é muito mais do que isso, tá? Uma água que é doadora de elétrons, tá? Tu criar um ambiente saudável para o teu cérebro, para o teu fígado, para o teu rim, para o teu coração. Então, o ideal é que seja uma água antioxidante, tá? Fundamental que seja uma água com prol negativo, que seja uma água rica em minerais, né? Então, e que tenha um potencial de hidratação grande, tá? Então, é o que eu digo para os meus pacientes, né? Para sempre se hidratar bem e tomar uma água de altíssima qualidade. E essa água ela deve ser consumida ao longo do dia? Quais são as orientações? Eu sempre gosto muito de orientar tomar muito ao longo do dia, tá? Talvez não é o ideal logo antes de dormir tomar muita água, porque para não acordar, o nosso sono ele é muito importante, né? Então, se a pessoa aproveitar para tomar de noite antes de dormir e precisar acordar de noite para ir no banheiro, não é a melhor situação. Então, ao longo do dia é a melhor situação de se hidratar. Né, fracionar essa água. Uhum. E considerando aqui que a gente precisa tomar uma água que traga benefícios para a saúde, né? Porque a gente falou aqui de pureza, enfim, mas pelo que eu entendi, a água ela realmente pode curar doenças, pode minimizar, né? Prevenir. Sidney, a gente gasta tanto, né? Com suplemento, com whey, com creatina, e a água a gente não se preocupa. Qual é essa relação que você vê? Eu queria chamar a atenção do público, principalmente no Brasil. Nós estamos com mais de 200 tipos de agrotóxicos, de pesticidas e herbicidas que já foram banidos no resto do mundo. Será que as nossas agências reguladoras estão na frente das americanas e europeias? Nós realmente somos diferentes? Não. A gente, por motivos diversos econômicos, né, estamos entregando para o brasileiro um coquetel de elementos carcinogênicos. Aí o nosso... o cara que vai para academia, tá todo musculoso, aí compra um whey protein, uma creatina de altíssima qualidade, chega em casa e mistura com água que tem componentes carcinogênicos. Olha só, aí junto com a creatina, junto com o whey protein, junto com o suplemento, vai lá um pouquinho num composto que é essencial na formação de um câncer. Então isso não faz sentido. Para você hidratar esse whey protein, essa creatina, tu teria que tomar uma água que seja, no mínimo, no mesmo nível que você prestou atenção quando tu comprou o suplemento. A inteligência para comprar o soluto tem que ser aplicada também na hora de comprar o solvente. Então, fica aqui a dica. Às vezes as pessoas compram orgânicos no mercado. Eu só consumo tomate, alface orgânico, porque foi criado sem pesticida, foi plantado aquilo lá num ambiente controlado, lotado de minerais, chega em casa e lava na pia da cozinha com água cheia de cloro. O cloro salta da água, vai direto para o alimento e que aquilo deixou. Você compra um negócio orgânico e antes de comer, né, faz ele ficar comum. Então essas coisas não têm sentido. Por isso que é importante a participação, ouvir nesses podcasts que está acontecendo agora bastante. E aqui está o Pausa Saudável, para tu tirar uma pausazinha e aprender sobre isso. A mudança da água... Olha só, vou deixar uma frase aqui para a gente estar caminhando para o final, né? Água não é tudo, mas tudo é nada sem água. Se você não prestar atenção na água, hoje, que é opcional, depois tu vai ter que parar e ter uma pausa bem maior para poder trabalhar na restauração da saúde. Bom, estamos caminhando para o final desse podcast. Agradeço a audiência aí de todos e eu queria as considerações finais, Sidney. Onde é que as pessoas, os ouvintes, podem achar essa água perfeita? Porque a gente falou tanto, mas onde é que está essa fonte da juventude? Pois é. Inclusive, se você procurar a Aqualive,
nós temos condição até de testar gratuitamente a água que você bebe, para saber. De repente você tem dúvida, né? Você pode estar bebendo água de torneira, pode estar bebendo água engarrafada, às vezes está pagando até caro nessa água, às vezes você tem um filtro comum, que não é um smart filter, é um filtro comum. Tu pode procurar no site da Aqualive, vai estar aqui embaixo, e entrar em contato com um dos nossos consultores de saúde, e eles podem te encaminhar para um teste gratuito. E tu vai saber na hora se essa água tem cloro, se não tem, qual o pH dela. Acho que é importante isso aí. Então, a dica fica, presta atenção na água do mesmo jeito que você presta atenção na nutrição. E quem não presta atenção nem na nutrição, nem na água, com certeza está prestando bastante atenção no médico, porque está indo mais vezes no médico. O médico que não recomenda mudança de alimentação precisa ser trocado. Fica a dica. Perfeito. Agradeço a todos. Até o próximo episódio. Obrigada, Sidney. Obrigada, Júlio. Obrigado.